Oi, minha gente, boa tarde, bem-vindos nesse webinário da Iron Forex. Meu nome é Carl Praz, estou transmitindo desde a cidade do México e é um prazer estar com vocês nesse webinário. Vamos estar vendo que são as bandas de Bollinger, dos meus temas favoritos. Deixa eu ver aqui, temos a Cristina Rojas, bem-vinda. Temos mais participantes. Vamos começar já com o temário de hoje, porque tudo é muito importante, sobretudo por o que é a leitura dos gráficos. É uma arte e é uma língua que precisa treinamento, paciência e constância. Fazer isso, fazer o trading todos os dias não é estar colocando posições todo o tempo, abrindo e fechando. 95% de nosso tempo é planeação, é estratégia, é leitura de gráfico, porque isso é o que ajuda a que nós estejamos o que é vantagem sobre o mercado. Os mercados não são um lugar romântico onde nós vamos e vamos fazer dinheiro. Um campo de guerra é um campo de luta, é um lugar hostil. Tem um dito muito duro que diz: Deus perdoa, mas os mercados não. Uma vez que você colocou a posição, isso é o que você tem. E então é o que temos, digamos, eventualmente para fazer dinheiro. E a leitura é o que vamos vendo para nós saber se é o momento de entrar, é um bom momento de sair. Isso é o que mais ajuda, o que são as bandas de Bollinger, que é um indicador muito bom e se combina também muito bem com o que é o Price Action, que é um sistema de leitura de gráfico, vela por vela, o conjunto de velas. Bem-vindo todo mundo, esse é um webinário que está, digamos, mais orientado ao que é o mercado do Brasil, que agora são as 7 da noite e pouquinho, de São Paulo, 10 da noite, com 10 minutos, 8 minutos de Lisboa, Portugal. Antes de começar, vou compartilhar com vocês o que é o aviso de risco. Isso é, digamos, algo importante para nós saber que estratégias utilizar, porque nós podemos pensar, não é que existam bons traders ou maus traders, o que tem são traders treinados e não treinados. Então, nós estamos muito contentes de ser parte do treinamento dos traders. Então, isso é como ir para o ginásio, isso é como preparar-se para um maratona. Eu sou o Carl Praz, eu sou brasileiro do lado da mãe, alemão do lado do pai, eu moro no México e estou transmitindo desde a cidade do México. Bem-vindo, MotoG, e vamos lá o que é o aviso de risco, o qual vai aparecer no momento na sua janela. Tá. Temos que os produtos que se usam no Forex estão apalancados.
É um mercado 3 vezes alavancado, e por isso é um mercado muito poderoso para o que é o lucro, mas também para o que é a possibilidade de perda. Então, por isso é que tem que ter muito cuidado. É como se nós fôssemos o Harry Potter com um poder gigantesco para fazer que a conta fique dobro grande ou que desapareça. Não? Então, precisamos controlar o poder que vai em contra para fortalecer o poder que vai a favor de nós. Esses são produtos 3 vezes alavancados, porque você pode fazer ou perder dinheiro, dependendo do tamanho da posição, de micro movimentos do preço. Número 1, que o PIB vem sendo o 4º dígito depois do ponto. Esse é o point in price. Número 2, dependendo do tamanho da posição, é o valor do PIB. Então, o PIB pode ter um valor de 10 centavos, $1, $10. Então, tem que ter cuidado com isso. Mas a terceira alavancagem é o que o broker dá para você. Pode ser 1 a 100, 1 a 200, 1 a 500, 1 a 1000, 1 a 2000, 1 a 3000. Se vocês podem escrever isso, que eu vou dizer, é muito importante. O seu risco é diretamente proporcional à alavancagem que você usa. Sobretudo ao começo que estamos aprendendo. Então, eu vou dar os 5 conselhos de proteção e conservação do capital, que vem sendo a máxima do trading. Nós pensamos, a máxima de trading é fazer dinheiro. Não. A máxima de trading é conservar, é preservar o capital, número 1, para depois fazer que ele cresça. Então, os 5 conselhos é, número 1, pratiquem demo. Porque tem 2 jeitos de aprender. Tem um jeito bom e um jeito não tão bom. O bom é que você pratique com condições do mercado real. Mas se você perde dinheiro, não perde dinheiro realmente. O não tão bom é quando nós fazemos isso com dinheiro real para procurar ganhar. Mas, olha, precisa aprender primeiro. Então, muitas vezes acontece que, em lugar de ganhar, nós perdemos um dinheirinho que possivelmente ganhamos com muito trabalho. Então, aconselho sempre ter uma conta demo. Por quê? Olha, na conta demo, você faz o seu testing, você faz sua expectativa de trading, você faz o seu backtesting. E quando a estratégia funciona, então passa a real. Mas com posições pequenas. Depois continua funcionando, posições um pouquinho mais grandes e mais grandes. Tá? Tem uma conta standard. Mas a conta demo sempre deve estar presente junto com a conta real, porque você tem uma estratégia que já funciona, mas você pode ainda testar novas estratégias, ferramentas, indicadores, como que vamos ver hoje, ferramentas robóticas, inteligência artificial. Tudo isso tem que ser pré-testado na demo para passar a real. Número 1. Número 2. Use a ordem de máxima perda, o stop loss. Muita gente perde dinheiro porque não sabe usá-lo, ok? Eu vou falar um pouquinho de como usá-lo, mas é o jeito no que você protege de não perder muito. Não sabemos quanto é o que podemos ter de lucro numa posição, mas de entrada, sim podemos saber quanto é o máximo que nós nos podemos permitir perder. A perda sempre deve estar controlada. A possibilidade de perda sempre deve estar bajo controle. Também, por favor, escreva isso. O stop loss, isso é o escudo, é a sua proteção, esse é o cinturão de segurança. Mas não deixe ele na máxima perda. Vai subindo ele, não como um trailing stop de jeito automático, faça manualmente, até que você logra blindar a posição, onde já o preço, você já vai ganhando $20, $30, o que seja, mas a possibilidade de perda já não tem. Você tirou o risco do mercado com as suas próprias mãos, ok?
quando você blinda a posição em zero. Isso não se pode fazer de imediato quando você recém colocou a posição, porque o broker cobrou a sua comissão, então é impossível. Mas se o mercado avança, você pode blindar a posição e você pode sair muitas vezes em zero. Você não perde. Tem um dito que diz: o lutador que tem as maiores possibilidades de ganhar é aquele que não tem nada que perder. Eu aconselho o livro O Sun Tzu, A Arte da Guerra. E a gente que está vendo esse webinário, eu aconselho, aproveite a oportunidade que é em vivo. Vocês me podem perguntar o que você quiser na question and answer, no chat. Eu contesto de imediato. Isso é a vantagem. Vocês me podem dizer de onde vem, de que cidade está, se me escutam bem, se veem bem a janela, a apresentação. Isso é muito interativo, tá? O livro é o Sun Tzu, O Arte da Guerra. Esse livro fala sobre as vantagens que você tem que ter no território para ganhar uma batalha. E aqui, o território onde você coloca a posição. É muito importante saber, tá? Então, e não só isso, o stop loss não só protege de perda, você pode proteger o mínimo de lucro. Vai subindo ele conforme você vai navegando uma tendência alta ou tendência baixa, e você vai protegendo o mínimo de lucro com o qual você já garantiu que a posição é lucrativa. Então, não é que você ganhe dinheiro porque o mercado foi bom com você. Você faça que a estratégia funcione. Quantas vezes tenho eu escutado gente que diz: olha, eu estava ganhando $20, deixei a posição mais tempo, perdi 100. Por quê? Porque você não gestionou o stop loss, a ordem de máxima perda. Gestione-la. Então, quando você garantiza um mínimo de lucro, a sua posição já é ganhadora. Só o único que está em jogo é quando se você vai ganhar mais ou vai ganhar menos. Mas você já fez que a posição seja ganhadora. Número 3, baixe o alavancagem, sobretudo ao começo. Você pode fazê-lo manualmente, pode falar com o broker, pode falar com a Iron Forex. Olha, sabe o que? Eu quero baixar meu alavancagem 1,25, 1,30 como máximo, que é o máximo que permite a FCA, que é a Comissão Reguladora da Europa, ok? Então, é uma alavancagem controlado, onde a perda não é tão forte, eventualmente. Quarto, não ponha em risco mais de 1% do total do seu capital por posição como máximo. Essa é uma aproximação conservadora que você pode testar, provar e se treinar na demo, ok? Quinto, não coloque muitas posições ao mesmo tempo. Concentre-se em uma para começar, porque é com xadrez. Se você está jogando muitos jogos ao mesmo tempo, você perde o controle e muito possivelmente você vai perder em todos. Concentre-se em um até que fique lucrativo e depois você vai avançando com mais posições, tá? Esses produtos podem não ser adequados para todo mundo tem diferente grau de resistência e tolerância ao risco. E você deve garantir que entende os riscos envolvidos. As informações nesse webinário são estritamente educacionais. Eu não vou dizer, olha, entra aqui, sai aqui. Não, não. É educacional, finalmente, a responsabilidade da colocação de uma posição, uma conta real, é estritamente do trader que fez, independentemente da informação que ele recebeu, tá? Então, Iron Forex, o instrutor, não somos responsáveis e eu aconselho, pratique em demo. E a redistribuição do material é estritamente proibida, tá? Vamos lá com a plataforma, que é a MetaTrader 5. Aqui, é onde nós baseamos nosso análise fundamental. Se gostam de escrever, o análise técnico. Se gostam de escrever o seguinte, aconselhamos uma análise
20% baseado em análise fundamental, 80% baseado em análise técnica. O análise técnico é o gráfico. Familiarize-se, por favor, com a plataforma, trabalhando com ela todos os dias, o que é a barra de ferramentas, o que é... Isso está agora aqui em espanhol, vou pôr isso em português, você pode pôr as línguas aqui, o português do Brasil. Parte fica também em inglês, mas muito também fica em português. Só leva uns segundinhos até que já está configurado em português. Então, o que é o navegador, o que é a barra de ferramentas, o que é o gráfico, tá? Aqui estamos de volta. E o gráfico vem sendo isso. Geralmente, se você começa pondo um instrumento como o euro-dólar, aparece assim. Você pode configurá-lo pondo o cursor aqui na zona preta, com o botão direito do mouse. Você vai a propriedades. E aqui você pode pôr as cores que você quiser em cores. Eu sugiro, eu aconselho fundo preto, primeiro plano branco, o que é a quadrícula branco também. Depois você põe a barra de alta verde, a barra de baixa vermelho, o candle, que é o castiçal, a alça você põe verde. Eu gosto mais do lime, ok? E castiçal a baixa vermelho, tá? Com isso você já tem uma configuração. Em mostrar, ponha os 5 primeiros, deixe o penúltimo, esse daqui, tá? Você dá aceitar e você já tem essa configuração. Pode fazê-lo, as candlesticks, as velas um pouco mais pequenas, pode pôr essa flechinha aqui da esquerda para ter aqui maior espaço para programar os próximos movimentos, para planejar qual vai ser nossa estratégia futura. Não se preocupe se tomar nota demais, isso fica guardado na página da Iron Forex, então você vai poder ver esse mesmo webinário outra vez, o dia que você quiser, as vezes que você quiser, e pode ver também os webinários anteriores que eu também di, onde sempre tem informação adicional diferente em cada apresentação, tá? Agora, para não ter que estar fazendo essa configuração todo o tempo, você pode fazer um modelo onde você põe em branco, põe salvar template, salvar o modelo, você pode pôr em branco e então põe guardar e você já tem isso para aplicá-lo em cada um dos indicadores que você esteja usando, tá? É o mesmo que vamos ver hoje com as bandas de Bollinger. Olha, minha gente, o que eu vou apresentar não é limitativo. Meu objetivo é fazê-los operativos com o instrumento. Mas não é que, olha aqui, uma hora aqui com o Carl, eu já sei tudo sobre as bandas de Bollinger. Isso é um começo. Eu aconselho a leitura de livros. O primeiro que eu aconselho é o livro do John Bollinger, o criador das bandas de Bollinger, não? Bollinger on Bollinger Bands, ok? By John Bollinger, não? Muitos dos melhores livros estão em inglês, você pode comprá-los através do Amazon, é um jeito mais fácil. E é um livro muito bom. Eu vou mostrar 4 estratégias que nós podemos usar com as bandas de Bollinger. Mas tem, além disso, 15 regras
das bandas de Bollinger, e tem muitas coisas interessantes no livro que eu aconselho para profundizar mais no uso desse indicador. Tem indicadores, o mesmo John Bollinger é o único indicador que ele usa. Muita gente usa as bandas de Bollinger, eu uso as bandas de Bollinger e outros indicadores, não ao mesmo tempo, mas eu uso para filtrar, para ver, para... Olha, a informação é muito importante. A percepção que você tem é muito importante para as decisões que você toma. O que não diz um indicador, diz o outro, então é muito interessante ver o gráfico através de vários e então você toma decisões. As bandas de Bollinger estão feitas de meias móveis. Eu falei sobre meias móveis semana passada. As meias móveis são promédios do preço de fechamento. E esse indicador é relativamente simples. Tem 3 meias móveis. A do meio é uma meia móvel simples de 20 períodos. Eu falava, por exemplo, olha, eu vou pegar aqui um moving average, uma meia móvel, vou pôr aqui 20 períodos. Quando eu falo de período, é que aplica na mesma proporção a qualquer das temporalidades das quais nós estamos falando. A temporalidade é o tempo que toma a vela fechar. Então, por exemplo, de um dia, a vela é o fechamento de um preço com 4 dados de apertura, o high, o low e o fechamento. Agora, 20 períodos aplica em um gráfico de um dia, é o promédio dos últimos 20 dias, no gráfico de uma hora, o promédio dos últimos 20 horas, no gráfico de um minuto, é o promédio dos últimos 20 minutos. Eu aconselho uma metodologia simples, aplicar o close, que é o fechamento. Um estilo aqui eu ponho uma cor azul e ligeiramente mais grossa. Agora veja o que eu vou pôr aqui. A linha do meio vai ficar azul, o qual quer dizer que estamos falando de uma meia móvel como aqui eu digo. Ok? Vou aceitar, ficou azul. Então, meia móvel de 20. As outras 2 também são meias móveis de 20, mas estão afetadas, tem uma fórmula dentro de 2 desviações estándar, uma para cima e outra para baixo. Por quê? Para calcular a volatilidade. Isso é uma genialidade desse John Bollinger. Olha, se as bandas de Bollinger ficam mais longe uma da outra, a volatilidade aumentou. Mas se estão muito perto uma da outra, tem pouca volatilidade. Então, por que é tão importante a volatilidade? Tem 2 tipos de volatilidade, por favor, escrevam isso e ponham atenção. Tem uma volatilidade que é a volatilidade lateral, é quando o preço está como louco, é como um sismógrafo, como um eletrocardiograma, tá? Aí esse é um empate entre touros e ursos, entre compradores e vendedores. Não é um bom território para colocar uma posição, porque não tem vantagem um contra o outro, tá? Onde nós, os traders, fazemos dinheiro é aproveitando a volatilidade direcional, seja para baixo ou seja para cima. Mas você precisa ter volatilidade direcional e isso é uma das coisas que você pode ver através das bandas de Bollinger. Então, está feito de meias móveis, 90% dos indicadores estão baseados em meias móveis. As meias móveis, quando nós tomamos decisões através de elas, tem um ligeiro grau de retraso. Tá? Se você vai pelo price action, você podia ter tomado a decisão prévio à confirmação que dá a meia móvel. Mas essa confirmação ajuda muitíssimo. Qual é o indicador mais atual? É o preço. Por isso é que muita gente faz só price action, que é o preço. Olha,
Aqui nós temos dois tipos de velas, para começar. Temos todas essas velas daqui, que já fecharam nesse gráfico semanal, e temos essa última vela que está viva. Então, isso que quer dizer? Quer dizer que essa vela ainda pode trocar muito, então precisa ter cuidado, tá? Então, nós vemos qual é o padrão que tem feito o preço no passado para nós ver qual pode ser uma possibilidade de entrada ou de saída. Então, o preço é o indicador mais atual, está no presente, o preço não aumenta, o preço tem toda a informação fundamental, tanto evidente como oculta, está no preço. A situação sociopolítica econômica de cada um dos países dos quais suas moedas estão na paridade, como no euro-dólar, está no preço. O que faz que o preço troque, que o preço suba ou baixe, são condições futuras. Tem que ver com a análise fundamental, tem que ver com o comportamento do mercado, a estrutura do mercado, de quantos compradores ou vendedores estão trabalhando com, digamos, o gráfico. E tem dois indicadores de avançada, dos quais são os dois que eu tenho trabalhado muito, um dos quais vamos trabalhar com ele próxima semana, que é a nuvem de Ishimoku. Por favor, vejam a nuvem de Ishimoku, porque é um indicador fantástico que funciona também muito bem, um dos legagens mais bonitos que o Japão tem deixado para a gente, com tudo e os castiçais japoneses. O outro é o Fibonacci, que é o qual também já vimos em webinários passados. Agora, as bandas de Bollinger funcionam muito bem em mercados com tendência, não tanto em movimento lateral. Mas também aqui os movimentos laterais são muito interessantes. É um indicador envolvente. O que significa isso? Significa que 95% do tempo o preço está dentro das bandas. E outros 5% o preço está fora das bandas. E quando chega fora das bandas, esse é um calibragem no qual o John Bollinger trabalhou horas, dias, semanas, meses e anos para calibrá-lo e deixá-lo ele com 2 desviações standards para cima e para baixo. Então, se o preço sai das bandas, isso está falando que tem uma fase de sobrecompra temporal no lado da cima, ou pode ser uma fase de sobrevenda temporal na parte de baixo. Então, o que quer dizer isso? Que quando sai, pode dar um muito bom sinal de entrada em curto, ou quando sai, dá uma muito boa sinal de entrada em longo para cima, tá? Então, esse é uma das primeiras vantagens das bandas de Bollinger, onde nós podemos reconhecer momentos de sobrevenda e sobrecompra para colocá-lo. Não é garantia, o mercado eventualmente pode continuar, mas já com um pouquinho mais de dificuldade. Funciona em todas as temporalidades. Isso você pode ver desde um gráfico de 1 minuto até um de 1 mês. Agora, tem um dito que fala que a maior temporalidade e maior confiança dá o padrão, ok? Então, se nós trabalhamos com gráficos de 4 horas de um dia, temos possivelmente mais possibilidades de estar no certo. Agora, aqui temos uma situação que é a primeira estratégia da qual vou falar das bandas. Essa estratégia se chama de compressão. Quando as bandas ficam muito perto uma da outra, isso é compressão. E acontece
quando o mercado está indo lateral, mas também, por exemplo, e isso é um experimento que eu aconselho muito a gente, antes de que se dê um anúncio econômico do calibragem dos anúncios de política monetária dos bancos centrais, especialmente da Reserva Federal dos Estados Unidos, antes de que se dê o anúncio, 5 minutos antes, o mercado está assim, está totalmente lateral. Todo mundo está esperando o anúncio. Né? Então, esse não é momento para colocar uma posição, mas tampouco é que o mercado não esteja fazendo nada. Está acumulando energia, tá? Então, quando nós vemos essa compressão, o que está falando é o seguinte: isso vai estourar. Isso é com total certeza. Sabemos que o preço vai estourar. O único que não sabemos nesse momento é se vai estourar para cima ou se vai estourar para baixo e em que momento vai fazer, ok? Mas quando estamos falando desses anúncios econômicos, no segundo que dá o anúncio a Reserva Federal, acontece que as bandas se abrem como boca de jacaré, tá? Uma faz isso aqui para cima e a outra faz isso daqui para baixo. Isso é um aumento da volatilidade, tá? E você vai ver, sobretudo se você está fazendo trading com gráfico de velas mais rápidas, pode ver no segundo uma vela verde gigantesca fazendo assim, tá? É muita volatilidade, mas está indicando que está quebrando para cima. Então, isso leva à segunda estratégia, que é aproveitar uma explosão de volatilidade. Porque isso pode detonar, pode iniciar uma tendência alça que se pode aproveitar muito bem. E qual é o conselho? No tempo que as próximas velas, as próximos castiçais estejam fazendo contato com a banda superior, mantenha a posição. Depois disso, as bandas vão ficando vão ficando com maior fraqueza. Isso vai para cima, essa daqui também vai para cima e depois pode ficar em outro movimento lateral, ok? Por dar um exemplo. Mas o tempo que o preço esteja tocando, nesse caso a banda superior, você pode aproveitar esse movimento para ganhar dinheiro, para blindar a posição, fazer uma blindagem e depois proteger o mínimo de lucro. Vou buscar um exemplo do que eu estou falando nesse momento. Olha, vou aqui para as dos 5 minutos. Vamos ver, 15 minutos aqui. Então, não só é que o preço esteja tocando, nesse caso, a banda inferior, mas o tempo que o preço esteja navegando, esteja indo no canal de baixo, no tempo que não saia dele. E olha, ele deu 1, 2, 3 violinadas e voltou, ok? Então, enquanto... E isso é uma das coisas que fala o John Bollinger no seu livro. Enquanto o preço não toque a banda contrária, a tendência pode continuar. Então, além de que aqui temos velas que pudessem tratar de quebrar a linha central, não puderam. Aqui tampouco. Aqui deu uma violinada, 2 violinadas e foi outra vez para baixo, tá? Então, a primeira estratégia, aproveitar a compressão para estar preparado para um estouramento de volatilidade. Segundo, aproveitar esse estouramento de volatilidade no tempo que o preço se mantenha dentro do canal baixista, nesse caso baixista. Nós pudéssemos ver
antes que isso, possivelmente um canal aqui alcista, tá? Então, aqui você aproveita ele, não? Aumentou a volatilidade, olha, ficaram mais longe as bandas. E aqui os castiçais estão tocando a banda superior, mantenha a posição até que você tenha uma vela de reversão e o preço vai a um lado. Essa seria uma estratégia conservadora, mas no tempo que não cruze do outro lado, você pode manter a posição ou até você ter uma vela de reversão tão forte onde você diga quem é o melhor sai. Momento de entrada. Isso é parte do treinamento. É essa vela daqui. Momento de saída. É essa vela daqui. Ok? Qualquer pergunta, qualquer coisa que eu possa fazer para ficar mais claro, por favor, me diga. Estratégia número 3. O cruzamento da linha central. Olha, eu vou com F11, eu vou fazer que o gráfico fique mais grande. Ok? E aqui vemos quando essa vela de cruzamento foi o melhor sinal de entrada para ir para cima, tá? Então, tem dois sub-estratégias para quando você se basa no cruzamento da linha central. O primeiro é que o primeiro objetivo de lucro é a banda contrária, tá? Então, você pode dizer, olha, já cruzou, então eu mido onde está a banda da cima e eu ponho o meu take profit nesse ponto. Funciona. O segundo é mais agressivo, mas mais lucrativo, que é aproveitar o movimento. Se aqui eu teve o cruzamento, então, enquanto o preço não cruze por embaixo da linha central, eu fico na posição, olha, aqui saiu essa vela daqui, essa vela de reversão tão forte, tá? Deixa eu ver. Cristina, vamos falar de 5 tipos de velas também, para você ter, digamos, um parâmetro não tão complexo como que eu tenho que saber todos os nomes de todas as velas em japonês, não é isso. A vela que rompe a linha central é uma vela de quebramento. Esse é o primeiro tipo de vela e é a que dá a indicação de colocar a posição, tá? Seguinte, temos velas de continuidade, que são as que, aqui nesse caso, muito simples. Todas as velas que sejam verdes são de continuidade. E uma tendência à alça, você vai notar que a maioria das velas são verdes. Então, aqui tem um predomínio, um domínio dos compradores. E uma tendência baixa, a maioria das velas são vermelhas, então você aqui tem um domínio dos vendedores, tá? Então, ponto de entrada, mantenha a posição enquanto o preço não quebre a linha central. Saia aqui ou saia aqui. Aqui tem outro quebramento, chega ao outro lado, mantenha a posição enquanto não cruza o preço para o outro lado. E no momento em que estamos vendo que o mercado ficou um pouco lateral, dá um bom ponto de saída, porque já não tem tanta volatilidade e o preço praticamente chegou até o outro lado. Não fique ansioso, não fiquem preocupados de que, olha, é que tudo isso vai muito rápido e eu estou ainda aprendendo. É uma coisa de prática. Passa e coloque as bandas de Bollinger todos os dias. Faça o seu análise e pratique essas estratégias. Eu vou mostrar como é que você pode fazer backtesting com as bandas de Bollinger. Olha isso. Vou pôr outra vez F11, já voltou toda a normalidade aqui na plataforma.
número 1, geralmente nós temos esses dois flechinhas, estão sombreadas, estão mais escuras. Então, o primeiro que precisamos fazer é eliminá-las, é quitar esse botão e esse botão aqui. Número 2, ponha F11, para que a janela fique grande e o gráfico fique grande, tá? Isso faz que o backtesting funcione vela com vela. E isso ajuda a gente a testar a estratégia, a ver como é que você pode reagir ante a aparição de cada uma das velas. E quando nós já tiramos essas duas flechinhas, então nós podemos mover o gráfico para onde nós quisermos, para frente e para trás. Você pode escolher a temporalidade que você quiser. Aqui eu estou trabalhando com a de 15 minutos. Então, eu posso ver um movimento alça forte, eu ponho a última vela, que é a vela de decisão. Espera aí, aqui. Com F12, você pode fazer que o gráfico avance vela por vela. Aqui tem essa vela gigantesca, que é a vela de quebramento, primeiro tipo de vela. Segundo tipo de vela, de castiçal, espera aí, de continuidade. Outra vela verde, de corpo grande. Não? Tem um terceiro tipo de vela, que é uma vela de indecisão, que não é exatamente essa. Uma vela de indecisão é uma vela de corpo pequeno. É como essas daqui, essa daqui. O corpo vem sendo a parte retangular do castiçal. Tá? Então, se você tem uma vela com um corpo forte, fala de domínio. Tá? Mas se a vela tem um corpinho pequenininho, então é vela de indecisão. Quarto tipo de vela é uma vela de reversão, como aqui temos aqui, mas não é uma vela de reversão definitiva, porque não matou a última vela. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar o que é as minhas linhas aqui em exibir, vou a barra de ferramentas, estudos de linha. Então, eu tenho aqui já meus estudos de linha. Eu vou pôr uma linha horizontal aqui como topo dessa vela verde e vou pôr outra como fundo dessa vela verde. Então, sim, tem uma vela de reversão aqui, mas essa vela não matou a vela verde anterior porque não rompeu o fundo dela, ok? Eu vou pela seguinte vela, com F12, e posso ver como isso foi para cima. Uma loucura, tá? Aí é quando nós podemos fazer muito dinheiro. Onde eu vou sair? Quando apareça uma vela de reversão matadora, uma killer candle, um copo grande vermelho. Eu poderia dizer, essa ainda não matou, mas possivelmente a seguinte, sim, está muito perto de matá-la e aqui já matou completamente. Então, nós podíamos sair aqui. Então, aqui como um Karate Kid, onde você vai fazendo esses exercícios, você se vai treinando. Como é isso? Você vai vendo qual podia ser o melhor momento de entrada, qual podia ser o melhor momento de saída. Estamos falando de movimentos reais do mercado. Isso foi real, isso que ocorreu hoje, dias passados. Tá? Para quê? Para que quando esses sinais apareçam no presente, você saiba distinguir quando é que ele apareça para colocar a posição, seja em longo ou em curto. Tá? Qualquer pergunta, estou aqui disponível. Então, com isso, estamos vendo
estratégias, a de compressão, a de cruzamento, a de navegar a tendência enquanto o preço não cruze a linha central. Ok? E no tempo que os candlesticks estejam tocando a linha da banda, mantenha a posição. Tem uma quarta estratégia aí, é que eu não quero tampouco encher a gente assim, de estratégias, e olha só quanta coisa. Não, 3, 4 estratégias que você saiba usar, que facilitem a sua leitura do gráfico para saber quando entrar, quando sair e possivelmente onde colocar também um stop loss. Eu vou falar disso um momento. Então, eu vou pôr aqui F11, vou pôr outra vez essas flechinhas, estamos aqui no último ponto, vou ao gráfico semanal. Tem uma quarta estratégia que tem que ver com o padrão de reversão. O rei dos padrões de reversão é o oco, o ombro, cabeça, ombro. Aqui podemos ver um oco, que é um ombro, cabeça, ombro, e reverteu com muita força, que foi o que aconteceu com o euro-dólar, tá? Agora, o que acontece com as bandas de Bollinger? Se você tem castiçais fechando por fora da banda, depois ele faz isso, faz um kick, e depois tem fechamento dentro da banda, então é outro jeito de falar de um oco, de um ombro, cabeça, ombro, que é um padrão de reversão. Então, quando acontece que você tem um fechamento por fora da banda e depois um fechamento dentro da banda, então isso fala de um possível padrão de reversão muito aproveitável, como o que podíamos nós ter aproveitado faz um ano e meio atrás, tá? Agora, aqui eu estou vendo o euro-dólar, toda operação, toda posição é como uma missão, uma missão, vamos dizer, militar, tá? Então, para uma missão militar, nós precisamos um plano. O problema dos 70%, 80% da gente que faz trading e que não se prepara é que não tem um plano. Assim de fácil. Então, faça o seu plano. E ao começo, é muito simples. Em trading só tem 2 planos. Ou é um plano alça, ou é um plano abaixo. Assim de simples. Agora, se eu, por exemplo, digo, olha, eu estou vendo aqui uma resistência, que é esse topo daqui, onde eu tenho esse candlestick, esse castiçal abaixo, martelo invertido, tá? Então, eu vou tomar esse topo, essa resistência, essa linha, como a que define qual é a minha zona de validação do meu plano e qual é a zona de invalidação do meu plano. Para começar, eu posso ver que aqui em cima eu praticamente não tenho velas, então aqui isso é uma zona onde o preço não chegou tão facilmente. Então, essa linha que eu pus aqui, que aqui topou essa vela e já não apareceram velas mais para cima, esse é um topo. Então, aqui eu tomo essa linha para ajudar a me definir qual é a zona de validação, que são todos os castiçais, todas as velas que apareçam aqui para baixo. E qual é a minha zona de invalidação, que seriam castiçais que quebrassem essa linha para cima.
Então, se os castiçais estão aparecendo aqui embaixo, de algum jeito, tudo vai bem. Se eu tivesse um castiçal verde gigante que rompesse esse nível, então o meu plano está falhando. Temos problemas com o plano. Para isso é o stop loss, para isso é a ordem de máxima perda que você pode achar no momento que você vai abrir uma posição, aqui, por exemplo, euro-dólar, com clique no botão direito, nova ordem, e aqui eu tenho a perda máxima. Por favor, escreva. A ordem de perda máxima, o que é o stop loss, sempre vai na zona de invalidação. Sempre vai na zona de invalidação, porque aí é a saída de emergência, é o barco salva-vidas, é quando a coisa não funcionou como nós tínhamos pensado ao começo. Então, eu ponho uma linha, ligeiramente mais aqui em cima, e eu vejo, olha, eu vou colocar uma posição em curto e a perda máxima que eu estou pré-calculando é no nível de 1.10848, tá? Então, isso ajuda a me proteger em caso de que apareça uma vela verde, tá? E eu ponho aqui vender. Eu tenho colocadas aqui algumas posições. Essa ficou aqui muito ganhadora com o dólar peso mexicano. Aqui as posições sempre começam em negativo, porque é o broker que já cobrou a sua comissão. Depende se estamos trabalhando com uma paridade maior, com uma paridade menor ou com uma paridade exótica, do qual também vamos começar a falar no começo do próximo ciclo de webinários. Tá? Então, aqui o melhor momento de entrada pelo price action era essa vela vermelha que temos aqui, e nós pudéssemos estar ganhando dinheiro com as velas que vão nessa direção. Tem que ter paciência? Sim. Tem que ter leitura? Sim. Que é o que eu esperaria como confirmação de que eu vou no correto em uma posição em curto aqui com o euro-dólar, é que eu tivesse uma vela vermelha que quebrasse a linha central como essa. Isso é o que eu esperaria dia de manhã, possivelmente próxima semana. Mas no momento que apareça, olha que interessante fica com as bandas de Bollinger, porque, se lembra, uma vez que quebra a linha central, tem muitas possibilidades de que chegue até a outra linha. Então, a outra banda é o meu take profit. Então, eu posso pôr uma linha aqui falando do meu take profit, baseado no gráfico semanal, que é um gráfico bastante estável, por dizer. Então, aqui eu tenho a posição aberta com o euro-dólar em curto. Eu vou pôr stop loss, eu já tinha posto aqui o stop loss. Vou pôr eles rapidíssimo. Olha, só vou pôr aqui o take profit, o lucro máximo. Eu creio que, eu acho que não, eu não pus ele no começo, mas 0,99, 4,56 e dou modificar, tá? Minha gente, eu gostaria de estar mais tempo, mas tem outro webinário que começa em menos de 1 minuto. Vejo vocês terça e quinta-feira da próxima semana. Terça-feira, que é às 7 da noite de Lisboa, que são as 4 da tarde do Brasil.
e quinta-feira, às 7 da noite do Brasil, que são as 10 da noite de Lisboa, tá? Eu mando muita saúde, muita saudade para toda a gente. Se vocês gostam de me contactar, eu estou no LinkedIn, meu nome é Carl Prass, aqui está no chat, e com gosto podemos estar em comunicação através de LinkedIn. Eu posso compartilhar também material adicional, tá? Minha gente, bom trading, estamos em contato. Até loguinho. Tchau, tchau.